Olá, muito boa noite. Começa agora o seu programa Opinião desta terça-feira, dia 31 de março de 2026, o último dia do mês de março, aqui na TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de debater, é um programa diferente, né? A honra de debater, de analisar alguns dos principais fatos políticos aí da semana, do dia, com o decano aqui da bancada do Opinião, a cadeira 001 do Opinião, o professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Um abraço a você, e você já sabe, né, que o Opinião é transmitido ao vivo, simultaneamente pelo portal Gazeta Digital e pelo perfil da Rede TV no Facebook, Rede TV traço, como é que é mesmo? TV Pantanal traço Rede TV no Facebook, e você pode nos acompanhar e inclusive participar do programa. Hoje, mais do que nunca, nós estamos assim com a ausência de um entrevistado hoje, porque quem viria participar do programa hoje conosco era o novo secretário estadual de saúde, o Juliano Melo, que era adjunto do secretário Gilberto, mas ele está neste momento tomando posse numa cerimônia do governo do estado. Então, por esta razão, ele nos avisou, pediu desculpas e se comprometeu a estar aqui conosco amanhã, uma vez, professor, que nós vamos ter a mudança na cúpula da saúde pública do estado de Mato Grosso, uma vez que sai o Gilberto Figueiredo e assume o Juliano, e também em Cuiabá e Várzea Grande. Então, assim, é importante a gente saber se isso tudo, se essas mudanças, né, a secretária de Várzea Grande está vindo para Cuiabá e uma pessoa ainda sem experiência em gestão pública está assumindo a Secretaria de Saúde lá de Várzea Grande. Então, precisamos saber se essas mudanças, que são importantes, né, nos três principais entes públicos aqui do estado, o governo do estado e as duas maiores prefeituras de municípios do estado, passando por essa mudança nos comandos da Secretaria de Saúde. Então, amanhã o Juliano Melo estará aqui conosco para trazer as informações de como é que ele pretende conduzir a Secretaria nesses 9 meses, né, que nos separam daqui para o final deste governo. E da mesma maneira, como é que ele pensa em estabelecer a relação, a parceria com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, juntos, sem dúvida alguma, são responsáveis aí por 100% dos atendimentos de alta complexidade do estado de Mato Grosso. Lembrando que os maiores hospitais do estado estão nesses dois municípios. Em Cuiabá, nós temos agora o recém-inaugurado Hospital Central, o Hospital Júlio Miller, que, embora federal, é conveniado com o estado e com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. O novo Hospital Municipal de Cuiabá, que a gente chamava de Hospital e Pronto-Socorro, né? O Hospital São Benedito, aqui em Cuiabá, o Hospital ligado à UNIC, ali que fica na 13, o Hospital Geral. O Hospital, né? Geral. Hospital Geral Universitário, que fica em Cuiabá também. Pulando para Várzea Grande, o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, as UPAs das duas cidades e ainda o Hospital Regional de Várzea Grande, que é especializado em bariátrica e cirurgias ortopédicas. Então, nós temos um tanto bom de assunto para participar com o Juliano amanhã. Mas hoje, nós também temos um tanto de assuntos bons, temos troca de governador. O Mauro Mendes, a essa altura, já é ex-governador, ele já transmitiu a faixa para o seu vice, Otaviano Pivetta, que é o novo governador do estado de Mato Grosso. Em decorrência dessa mudança, nós tivemos também algumas mudanças de secretarias no governo do estado. Sai o secretário de saúde, assumiu o Juliano, saiu o secretário de Fazenda, assumiu o adjunto, saiu o secretário de Ciência e Tecnologia, Allan Kardec, e assumiu uma outra pessoa, ou saiu ou sai até amanhã cedo, né? Amanhã é o prazo final. Sai o secretário de Educação, Alan Porto, e assume também outra pessoa no lugar. Então são mudanças importantes que nós vamos analisar aqui, trazer informações do Gazeta Digital
e contamos com a sua participação, nos ajudando a entender esse novo momento, porque Mato Grosso passa, e você sabe que pode participar pelo WhatsApp exclusivo para você, que é o 65999322529. Então, use esse espaço democrático que o Grupo Gazeta de Comunicação e a TV Pantanal asseguram a você. E eu começo hoje perguntando ao professor Lorenberg de uma frase antiga que a gente estuda nos livros de história, nos livros de filosofia, que diz o seguinte: o rei está morto, viva o rei. O que significa, professor Lorenberg? Boa noite. Boa noite, Kleber, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. O rei está morto. O que significa, amigos? Essa é uma pergunta muito boa para todos nós discutirmos. Veja, há uma outra frase muito associada a essa, e o Kleber a conhece muito mais do que eu, que quando um governante está no final de mandato, o café vem frio. Até o café é frio. As atenções não estão mais voltadas àquele governante. É o final de carreira dele, é o final do mandato dele. Então o café vem frio. Diferentemente, por exemplo, do agora ex-governador Mauro Mendes, porque ele renunciou antes de terminar o seu mandato. O café não chegou a ser frio, como costumeiramente se tem, mas ele não tem mais a caneta e não tem mais a chave do cofre. Veja, por mais que tenha sido, e é mesmo, de fato, o índice percentual de aprovação do seu governo, dentro do governo é uma coisa, fora desse governo, Kleber, é outra muito diferente. Por quê? Porque ele não tem mais os instrumentos necessários para convencer, entre aspas, ou melhor ainda, persuadir os seus possíveis parceiros. Veja os verbos que eu estou. A caneta, exatamente. A caneta, porque com a caneta o governante pode nomear ou pode demitir quem ele quiser. Porque uma vez eleito, amigos, é bom lembrar sempre isso para o amigo telespectador. Veja, quando alguém, um político, é eleito e toma posse na chefia do executivo, toda a costura para compor o seu secretariado pertence a ele. Por mais que um partido A, por mais que um parceiro B ou C possa indicar, indica mesmo, faz pressão para indicar, mas os cargos são deles. É do governante, é do chefe do executivo. E aí a caneta ele pode nomear e pode demitir quem ele quiser. A chave do cofre também. Isso é muito comum no todo jogo político eleitoral. Agora, quando ele renuncia, o quadro muda completamente. Por mais parceiro que ele possa ser, Kleber, e é verdade isso, por mais parceiro que ele possa ser do atual governador, e a gente não pode perder de vista isso, porque o Otaviano Pivetta pertence ao Grupo Mauro Mendes, o grupo político. Eu vou lembrar sempre do amigo telespectador isso. Grupo político é uma coisa, partido político é outra muito diferente, mas muito diferente. Para provocar a reflexão do amigo telespectador. Por exemplo, a União Brasil hoje está completamente dominado e controlado por dois grandes grupos políticos. Pode até ter um terceiro no meio desse caminho aí, mas tem dois grandes grupos, que é o grupo dos irmãos Campos e o grupo do Mauro Mendes. E nem sempre, amigo, todos as pessoas que compõem um determinado grupo político estão no mesmo partido. Veja, Otaviano Pivetta pertence ao grupo do Mauro Mendes. Otaviano Pivetta está no Republicano e o Mauro Mendes no União Brasil. São grupos distintos. Isso sempre, mas sempre existiu no Brasil. Sempre. Até para ter um braço maior, para alcançar mais, uma distância maior. Veja, o Mauro Carvalho, que foi chefe da Casa Civil, parece que ele é cotado para voltar à Casa Civil, ele estava
até agora há pouco... Até segunda-feira, né? Até ontem. Né? Até ontem, presidindo o PRD. Ele pertence ao grupo do Mauro Mendes. A gente não pode perder de vista isso. Portanto, o grupo político é uma coisa, partido político é outra coisa. Então, por mais proximidade que tenha entre o governador e o ex-governador, é bom lembrar que em 2010 os dois estiveram disputando o governo do estado contra o Silval Barbosa. O Mauro Mendes era candidato a governador, Otaviano Pivetta candidato a vice-governador. Os dois perderam aquela eleição. Em 2018 eles repetiram a dobradinha. Em 2022 repetiram e foram vencedores nas duas disputas. Então há uma proximidade. Por mais proximidade que haja, não se pode perder de vista que a personalidade, o perfil do Otaviano Pivetta é completamente diferente do perfil do Mauro Mendes. Ele tem determinadas coisas que ele gostaria de fazer, que não foi feito agora. Aliás, tem uma frase antiga do ano passado, o Kleber sabe disso, a imprensa de uma forma geral divulgou isso, que o Otaviano Pivetta chegou a dar uma entrevista de acordo com a imprensa. O Otaviano Pivetta chegou a dizer, o governo Mauro Mendes está velho, está envelhecido. Lembra dessa frase? Lembro. Dessa afirmação ele confirmou, fez? Ele confirmou. Ele confirmou, está velho, está envelhecido. Isso precisa de quê? De uma oxigenação, ou uma reoxigenação no governo. A saída dos 5 titulares agora das secretarias dá aí essa possibilidade de injetar um novo ânimo ou mudar um pouco a cara do governo. Muito bem. A pergunta, a exclamação, na verdade, que eu provoquei o professor, o rei está morto, viva o rei, é uma exclamação muito antiga, usada nos regimes monárquicos, né, desde que existe a monarquia, usado pelos arautos, né, as pessoas que anunciavam as coisas antes de ter imprensa, comunicação, mídia social. As notícias eram passadas por um arauto, né? Uma pessoa que tinha um porta-voz, essa função de anunciar, de gritar, e também não tinha microfone, né? Não tinha energia elétrica, então essa pessoa gritava, esse arauto, as notícias do reino, né? Então, quando um rei morria, ele dizia, o rei está morto, viva o rei, o novo rei. O novo rei. O novo rei, que o país não podia ficar, o reinado não podia ficar sem rei. Então, isso até hoje é utilizado para exemplificar, ilustrar esses momentos em que nós estamos vivendo hoje, aqui em Mato Grosso e em alguns outros estados, né? Me parece que em Minas Gerais, o Zema está renunciando, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes renunciou, em Goiás, aqui, o Ronaldo Caiado também está renunciando. Todos aqueles que vão disputar a eleição esse ano, pela lei eleitoral, precisam se desincompatibilizar das suas funções executivas até 6 meses antes da eleição. Então, a eleição de 2026, professor, é dia 4 de outubro. Então, 6 meses antes daria 4 de abril. De abril. Que é o próximo sábado, o famoso e conhecido Sábado da Aleluia. Mas para não correr risco, né, alguns já estão antecipando e se renunciando ou se desincompatibilizando dos cargos para ficarem aptos a concorrer. Até porque, no caso específico aqui de Mato Grosso, tem uma outra peculiaridade. Está acontecendo neste momento, e é por isso que ontem, o professor já disse aqui, o Mauro Carvalho foi destituído da direção estadual do PRD, porque está havendo um rearranjo das filiações partidárias com vistas às eleições. Ao que tudo indica, foi uma articulação do senador Wellington Fagundes e da sua nora, a deputada Janaína Riva, junto à cúpula nacional do PRD, que repatriou, né, o PRD para o grupo político deles. O PRD, diga-se de passagem, estava alinhado ao PL no passado. O Mauro Carvalho conseguiu fazer uma boa articulação 2 anos atrás e trouxe o PRD para somar no projeto eleitoral do Botelho aqui em Cuiabá. E agora o Wellington Fagundes, segundo o deputado Gilmar Dalbosco, que não houve negativa até agora.
né? Então, exatamente agora às 19h45, ainda não houve nenhum pronunciamento do senador Wellington, tampouco da deputada Janaína Riba, negando a autoria dessa, dessa traquinagem aí, né? Porque ela é uma traquinagem, a gente entra um pouco nisso já, porque, apesar que nós vamos falar disso melhor no terceiro bloco, porque tinha um grupo de deputados e de candidatos, de secretários, já definidos que se filiariam ao PRD agora na janela partidária, essa semana, né? E para poder disputar as eleições no palanque do Otaviano Pivetta e do Mauro Mendes. E agora, com essa mudança na direção do partido, esse grupo de parlamentares vai ter que procurar outro partido. Então, eles precisam de tempo para isso. Então, assim, quem tem que renunciar, renuncia logo e vamos procurar aí resolver esse negócio, porque no Brasil é só nessa hora que partido tem importância. Só nessa hora, porque no Brasil não existe a candidatura avulsa, como tem em outros países. Aqui só pode ser candidato por um partido e, aliás, é um bom baita do negócio ser candidato por partidos, levando em conta que este ano o Brasil está destinando mais de 6 bilhões de reais para custear as eleições, né? Mas vamos voltar aqui à transmissão do cargo de governador do Mauro Mendes para o Otaviano Pivetta. Nós temos um vídeo de agora a pouco, lá do Gazeta Digital, para mostrar aos nossos telespectadores. Está no ponto aí, produção? Se tiver, já podemos soltar. Está aí. Vale ressaltar ex e não antigo governador Mauro Mendes. Muito bem colocado, Marcela. Marcela e Marina. Neste momento, o governador que ora deixa o cargo em Mato Grosso transferirá a faixa ao governador empossado, Otaviano Pivetta! Aqui no portal Gazeta Digital tem uma matéria sobre esse momento, né, que diz o seguinte: Mauro passa a faixa ao governador Pivetta ao som da música. Você reconhece a música, professor? Que estava tocando ali de fundo, pela banda da Polícia Militar? Eu não prestei atenção na música. Sei. Amigo de Fé, do Roberto e do Erasmo Carlos. Então, isso foi destacado aqui pelo Gazeta Digital. Mauro passa a faixa de governador a Pivetta ao som de Amigo de Fé. Mauro Mendes, União Brasil, passou a faixa de governador do estado de Mato Grosso para Otaviano Pivetta, do Republicanos, nesta terça-feira. Durante a cerimônia realizada no espaço Alure Music Hall, em Cuiabá, os parceiros de governo, por 7 anos e 3 meses, se despediram para seguir caminhos diferentes na política. Mendes deve se candidatar ao Senado, enquanto Pivetta tentará a reeleição ao governo. Segundo o ex-governador, a partir de amanhã, dia 1º, ele será um cidadão dedicado à família e às atividades profissionais, com mais tempo para ambas. Abre aspas, amanhã de manhã eu vou acordar cedo e vou levar minha filha à escola, coisa que eu deixei de fazer muitas vezes. Estou há muito tempo distante, preciso trabalhar um pouco. Fiquei muito tempo cuidando apenas do governo. Agora vou cuidar também da minha atividade profissional, fecha aspas, detalhou Mauro Mendes. Já o governador empossado rebateu críticas de que a população veria um Otaviano Pivetta diferente do atual, afirmando que a principal mudança será a responsabilidade do cargo. O que vai mudar é que eu serei o governador, estarei com a caneta na mão e todas as decisões serão de minha responsabilidade. Agora sou eu. Estou preparado para imprimir o meu jeito de fazer, o meu ritmo. Não é muito diferente do Mauro.
afirmou Otaviano Pivetta. Além da saída de Mauro Mendes, outros secretários deixaram o governo para disputar as eleições este ano. São eles: Gilberto Figueiredo, da Saúde, Allan Kardec, da Ciência e Tecnologia, Alan Porto, da Educação, e o coronel César Augusto Roveri, da Segurança Pública. Está aqui a matéria do Gazeta Digital. Professor, não está aqui na matéria, mas confirmou, inclusive, para mim, hoje, durante o dia de hoje, o secretário Rogério Galo, que também está entregando o cargo para o secretário de Fazenda, né, para ficar apto a disputar. Eu perguntei a ele, mas o que o senhor vai disputar? Ele aí disse que ainda não está definido, foi um pedido do governador Mauro Mendes. Existe a possibilidade do Galo ser um dos suplentes do Mauro, mas também, eu já ouvi aí nos bastidores, do Galo poder ser um candidato a vice-governador, né? Pelo preparo que o Galo tem demonstrado. O Galo é procurador de Estado, ou seja, é uma das carreiras de Estado que existem no serviço público, né? Concursado, portanto, já exerce esse cargo de secretário de Fazenda há quase 10 anos. É disparado o secretário de Fazenda mais longevo da história de Mato Grosso, porque ele pegou 2 anos e pouco do Pedro Tax e agora está ininterruptamente há 7 anos e 3 meses como secretário de Fazenda do Mauro Mendes. Então, difícil alguém conhecer mais os números do Estado hoje do que o Galo. Com certeza. Né? Nem o governador. E aqui no texto, o Pivetta falou algo que nós tínhamos falado há pouco, que o senhor lembrou muito bem, né? Agora é comigo, agora a caneta está na minha mão. O senhor sentiu aí alguma... já é uma primeira diferença, né? Ele já vai mais direto ao ponto do que o Mauro Mendes para falar, para se expressar pelo menos. Kleber, veja, os dois têm algumas coisas que são muito próximos um do outro. Por exemplo, os dois, convenhamos, não gostam muito de diálogo. Não gostam muito de diálogo. Nem o atual governador e o ex-governador não gostam de diálogo. Eles falam assim, é isso e acabou. Esse copo aqui é formado de pedra e é pedra. Acabou. Para cada um deles. E não fica satisfeito quando alguém discorda. A não ser que for um amigo muito próximo e aí você dá um jeitinho. Mas fora isso, não. Então, os dois têm muito aproximado um do outro neste particular. Porém, amigos, a gente não pode perder de vista que há, sim, uma diferença entre os dois. E qual é a diferença aí? Veja, quando é vice-governador, e no caso do Otaviano Pivetta, é muito particular. Veja, ele não ficou sentado. Porque o que é um vice? Eu sempre defendi que o vice deveria acabar no Brasil, porque não faz nenhuma diferença, a não ser para uma campanha eleitoral. Mas na administração não faz diferença nenhuma. E é loucura do chefe do executivo colocar o seu vice para chefiar uma pasta. Por que é loucura? Porque se você demitir o seu vice daquela pasta, você cria uma fissura que, se não for muito habilidoso, você corre o risco, mas muito risco, de ter uma administração completamente dividida. E nós já vimos esse filme em muitas ocasiões. Aliás, se o senhor me permite, a Coronel Vânia, em Cuiabá. Exatamente. Né? É um exemplo claro disso. Ela já sentou aqui e já explicou. Não gostou muito de ser demitida. Não gostou e não gosta. Kleber, eles foram eleitos juntos. Se todos nós sabemos que alguém que vota no candidato à chefia está votando no candidato a vice. Nós temos 3 coisas importantes no Brasil e nós tivemos de forma diferente. Por exemplo, houve uma época que o candidato a vice concorria isolado, separado, disputava a candidatura a vice. E o candidato titular não disputavam juntos. Por exemplo, o Jânio Quadros, quando foi eleito presidente da República, ele foi eleito por uma chapa, e o João Goulart, candidato a vice-presidente, por uma outra chapa. E eles tiveram votações diferentes, porque o eleitor votava no candidato à chefia e no candidato a vice, separadamente. Aí depois nós tivemos uma outra situação, que é essa que nós estamos vivendo, que é uma chapa única. Muita gente era contra aquilo, porque poderia correr o risco, Kleber, e com certeza corre mesmo, de você eleger alguém
que a sua oposição, que não é parceiro seu, corre esse risco muito sério. Na eleição independente, né? Independente. Corre muito esse risco. Veja, o Jânio não tinha nada a ver com o Jango. O Jango era parceiro e amigo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, do Brizola. Mas não. Ele era cunhado do Brizola, né? O Jango. Brizola. Brizola era casado com a irmã dele. Com a irmã do Jango. Então é muito diferente, amigo. Então esse é um detalhe que é preciso a gente observar sempre. Eu sempre fui contra a existência do vice. Porque o que é um vice, amigos, em linhas gerais? Vice é uma expectativa de cargo. Substituto legal, né? Legal. Substituto legal, né? Fora isso, não tem mais nada. Agora, há os acordos. Durante a campanha, durante a construção da chapa, há uma costura para dividir a administração. E muitos conseguem fazer isso. Como, por exemplo, eu não vou deixar de elogiar sempre o Mauro Mendes e o Otaviano Pivetta nesse particular. Porque a costura que eles fizeram foi muito bem feita. Falou isso, olha, a educação, parece que a Cinfra foram tocadas pelo vice-governador. Estavam sob supervisão permanente dele, Permanente dele. É claro que ele não era o governador. Quem era governador era o Mauro Mendes. Mas havia uma divisão de tarefas. Então você não tem um atropelamento. Por que não há atropelamento? Porque o que foi acordado lá atrás foi mantido durante o governo. Diferentemente de outros momentos, como aqui em Cuiabá, como o Kleber já lembrou. Os acordos confirmados, feitos lá atrás, durante a campanha, não prevaleceu na administração. Os acordos lá em Várzea Grande, na campanha, não prevaleceu na administração. E não é só esse o caso, não. O Pedro Táxi também teve problemas com o vice, que é o atual senador, o ministro da Agricultura. Carlos Fávaro. Não se pode perder de vista isso. Então, havia uma fissura entre eles. Então, esse é um ponto. Mas, para fechar o meu parêntese que eu abri, eu sou contra porque não tem a menor importância, amigo, só na campanha eleitoral. E eu vou dar exemplo. O Kleber sabe disso também. O Mauro Mendes governou os 4 anos na frente da prefeitura sem o vice. Um desentendimento entre os dois, lá na campanha. Quando eles ganharam as eleições, o Mauro Mendes e o Malheiros, que era deputado estadual, lá na campanha, quando foram para tomar posse, os acordos não aconteceram. O Malheiros preferiu ficar na Assembleia Legislativa e não assumiu a vaga de vice. Como no primeiro mandato do Roberto França, né? Do Roberto França também a mesma coisa. Os acordos não foram amarrados, não foram fechados. Entendeu, amigos? Mas nós já tivemos casos de governador sendo eleito ele sozinho, não foi eleito o vice. Ah, é? Em 1945, foi eleito Arnaldo Estevão de Figueiredo, governador do estado de Mato Grosso, só ele. Mas pelo voto direto ou pelo colégio eleitoral? Pelo voto direto. Pelo voto direto, não teve candidatura a vice na chapa dele, ele foi eleito sozinho. E não foi a primeira vez, não. As outras vezes que ocorreram no Mato Grosso, o candidato à chefia do governo não elegeu. Mas o Wilson Fadur, para quem não sabe, o Wilson Fadur era um tenente da aeronáutica, médico da aeronáutica, carioca da gema mesmo. Ele saiu do Rio de Janeiro e veio para Mato Grosso do Sul. Hoje, Mato Grosso do Sul, naquela época era um Mato Grosso só. Foi para Campo Grande. E em Campo Grande ele percebeu, porque ele queria entrar no jogo político, ele percebeu que o seu consultório médico era o grande palanque eleitoral. Eu falei outro dia aqui, né? Mas médico é covardia. O Fernando Corrêa da Costa era médico, amigo. Foi governador do estado 2 vezes, foi senador pelo estado de Mato Grosso. Era médico. Fizeram do seu consultório trampolim para entrar no jogo político. Mas naquela época do Wilson Fadur era mais concorrido, os médicos, porque ele tinha do lado da UDN o Fernando Corrêa da Costa, o grande líder da UDN. Ele não poderia filiar ao UDN. Ele não poderia filiar-se também ao PSD, porque também tinha médico lá dentro. Qual foi o caminho mais curto? Ele foi para o PTB. E justamente num momento precioso, porque o prefeito de Campo Grande foi assassinado em Cuiabá. E aí o que ele fez? Ele candidatou-se à prefeitura, venceu com o apoio da viúva
do ex-prefeito, do prefeito que morreu, e assumiu tudo, e depois ele veio, em 1961, candidato sozinho à chefia do governo do Estado, sem a candidatura a vice. Sem a candidatura a vice. Não ganhou. Mas o Wilson Fador é um grande nome do PTB, viu? Pois é. Tá, esse é o Lorenberg Alves também é história, né? E você que está em casa, na sua opinião, muda alguma coisa no jeito de governar Mato Grosso? A substituição de Mauro Mendes por Otaviano Pivetta? Mande a sua opinião, fala qual é a sua expectativa em relação ao Pivetta. Vai melhorar? Vai piorar? Pivetta é um governador mais próximo, mais distante do povo? É mais gerencial, menos gerencial? Enfim, aproveite o intervalo e mande a sua mensagem através do 99932-2529. O programa é seu e fica muito mais legal com a sua participação. Voltamos em 2 minutos, não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Opinião desta terça-feira, dia 31 de março de 2026, aqui direto da sede da TV Pantanal, mais uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Então, a gente falava no bloco anterior, professor, já demos uma pincelada, né? Que houve aí está havendo, na verdade, um processo intenso de mudança de partido. Falamos já algumas vezes aqui no programa sobre isso. A legislação eleitoral brasileira criou essa aberração jurídica, que é a temporada em que a traição é permitida, a infidelidade é permitida. Né? Mal comparando mesmo com o casamento, é como se houvesse um período do ano em que os cônjuges pudessem trair. Né? Com certeza. A mesma coisa, porque a pessoa é eleita por um partido. A legislação diz que ela se obriga no caso de proporcionais. Bem explicado. Por quê? Porque o proporcional não depende exclusivamente dos seus votos para se eleger. Depende da soma dos votos que os candidatos dos partidos conquistam para determinar quantas vagas aquele partido, e antes coligação ou federação agora, pode eleger. Então, por essa razão, o entendimento da legislação é que o mandato não pertence exclusivamente àquele parlamentar, pertence a ele e aos demais que contribuíram com a votação. Por isso existe a possibilidade dos suplentes assumirem, né? Porque eles também, ao assumirem, é como, por um período, é como se eles estivessem fazendo jus a um tempo que ele ajudou a conquistar. Porém, a legislação cria essa aberração, que é uma janela partidária, que é exatamente esse período em que nós estamos vivendo, em que é permitido ao parlamentar mudar de partido. Então, isso gera uma movimentação intensa nos bastidores aqui dos partidos políticos de Mato Grosso e do Brasil inteiro. Eu até costumo chamar assim, troca-troca partidário, né? Mas no bom sentido, atenção lacradores, não venham me lacrar por essa expressão, porque é uma expressão para explicar melhor o que acontece. É um troca-troca, um sai daqui, vai para lá, o de lá vem para o lado de cá, e assim até sábado tudo se arranja, né? E nós tivemos essa situação do PRD. Tem algum bastidor dessa mudança, professor, que o senhor gostaria de destacar aqui para os nossos telespectadores? E você que está em casa, não deixe de participar conosco. Se você concorda com esse troca-troca, você acha que está tudo bem os parlamentares mudarem de partido quando eles bem entenderem, ou agora, somente agora, nessa janela partidária que é aberta legalmente? Participe do programa, faça valer aqui esse espaço democrático e exprima a sua opinião. É para isso que foi criado esse WhatsApp, para você. Kleber, tem 3 pontos que eu gostaria muito de pontuar, para ser bem redundante, porque não dá tempo para a gente falar tudo a respeito de cada um desses 3 pontos. O primeiro deles, a meu juízo, Kleber, o Podemos foi o partido que mais ganhou no estado de Mato Grosso. Veja, se não me falha a memória, foram 3 ou 4 deputados estaduais que migraram para o Podemos. Vem fortalecido para essa campanha de 2026. Esse é um ponto que deve ser realçado.
Um segundo ponto. O Podemos, só para a gente ir clareando mais aqui para o nosso telespectador. O Podemos ganhou o Maxi Russi, Isso. né, que era do PSB, Exatamente. e junto com ele levou O Nininho. o Nininho, que era do PSD. Do PSD. Aham. Levou mais quem? Levou aquele lá de Varza Grande, né? O Fabinho. Levou também o Fabinho. Quer ver? O Beto 2-1. Beto 2-1, que Beto era do União Brasil. Do União Brasil. Não do União Brasil, não. Não. Ele era do PSB. Do PSB, junto com o próprio Max era do PSB. Era do Eles PSB. esvaziaram o PSB. O Fabinho também era do PSB, né? Isso, foram todos para o Podemos. Então o Podemos ganhou e ganhou muito nessa história toda. Ganhou 4 deputados e trabalha para eleger de 5 a 6. De 5 a 6. Portanto, ele vem fortalecido para a disputa à cadeira da Assembleia Legislativa. Esse é um aspecto que deve ser realçado sempre, amigos. Um segundo ponto, embora a União Brasil e o PP, porque há uma federação aí, PP e União Brasil é uma federação. Trocando em miúdos, para o amigo telespectador entender, veja, hoje não tem mais aliança para proporcional, como muito bem disse o Kleber, mas uma federação é como se fosse, e é, de fato, um único partido. Um único partido. Os 25 candidatos para a Assembleia Legislativa serão do PP e do União Brasil juntos. Eu não sei como eles vão dividir aí o número de candidaturas por parte de um e por parte do outro. Eles tinham, na Assembleia Legislativa, 5 cadeiras. 4 do União Brasil e uma do PP, que era do Paulo Araújo. São 5. E os outros 4 do União Brasil eram Dilmar Dal Bosco, Júlio Campos, Botelho, Eduardo Botelho e o... A gente lembra daqui a pouco. Lá de Rondonópolis. Como chama, Gerson? Sebastião Rezende. Sebastião Rezende. Muito bem, Sebastião Rezende. Sebastião Rezende. Então, há 5 cadeiras na Assembleia Legislativa. E todos nós sabemos aqui, amigos, com toda a tranquilidade do mundo, que a União Brasil e o PP não mantêm as 5 cadeiras na Assembleia Legislativa. Não mantêm. Então, o que é? A janela partidária, que eu concordo em gênero, número, grau, como disse o Kleber, está corretíssimo. É uma aberração. Tem uma outra palavra que eu gosto de usar, mas vou preferir não usá-la agora. Indecência. Indecência. Excrescência. Promiscuidade. Promiscuidade. Promiscuidade, um monte de palavras que você pode colocar. Então a pessoa percebe que não será capaz de manter o seu emprego, de manter a sua cadeira. O que ele faz? Ele foge, ele corre para um outro partido que possibilitará a ele manter a sua cadeira. Essa é a função, a única, exclusiva função da chamada janela partidária. E aí você tem aquilo que o Kleber usou lá no começo, rearranjos e rearranjos sempre. Há uma movimentação nos partidos políticos. Ok, amigos? União Brasil não perdeu na janela partidária na Assembleia Legislativa. Os 4 foram mantidos, embora havia conversa. Eu até tenho essa lista aqui, professor, porque era assim, era o Botelho foi o mais votado do partido, com 51.990 votos. Em segundo, Dilmar, 42.156. Em terceiro, Sebastião Rezende, 36.919. Em quarto, Júlio Campos, com 33.800. E o Gilberto Figueiredo, que era o primeiro suplente. Ficou de primeiro suplente com 28.248 votos. Desses aqui, o Botelho, o Sebastião Rezende e o Gilberto já estavam de mala pronta. Já estavam. De mala pronta. O Sebastião para o Republicanos, o Gilberto e o Júlio, que eu falei agora, e o Sebastião Rezende. E o Sebastião Rezende. Aliás, o Botelho para o MDB, o Sebastião Rezende para o Republicanos e o Gilberto para o PRD. Exatamente. Da mesma maneira que ia para o PRD o Valmir Moreto, que era do Republicanos, o Paulo Araújo, que era do PP, o Juca do Guaraná, do MDB, e o Adenilson Rocha, lá de Sinop, que teve uma votação maravilhosa também na eleição passada, 19.800 votos, que era do PSDB e ia também para o PRD.
com esse acontecimento no PRD, aí todo mundo teve que voltar, Recuou. desistir de mudar. E no caso do Sebastião Rezende, tem uma matéria aqui no Hipernotícias de hoje, o problema está todo ali. Por quê? Porque o Diego Guimarães, que é do Republicanos, foi eleito pelo Republicanos, não quer a presença do Sebastião Rezende lá. Por quê? Porque o Sebastião Rezende teve 10 mil votos a mais que ele. Se o Sebastião Rezende for, a possibilidade de ele ficar à frente do Diego é muito grande. E aí, Muito. Pode correr o risco de perder a cadeira. E ele não quer isso. Fala, mas eu já sou daqui, por que eu vou trazer alguém maior que eu para cá, né? Exatamente. E essa atitude do Diego travou o desembarque das viúvas, o Hipernotícias está chamando assim, das viúvas do PRD no União Progressistas, né? Porque já estava mais ou menos arranjado isso lá. Mande a sua opinião. Você concorda? Você sabe o que é isso? Você concorda com esse troca-troca? Você acha que o Pivetta, o governo Pivetta, vai ser melhor do que o governo Mauro Mendes? Vai ser pior? Vai ser igual? Mande a sua opinião através do 999-322529. Esse bloco nós vamos ter que fazer ele mais curtinho para a gente voltar daqui 2 minutinhos para o terceiro e último bloco do programa Opinião de hoje. Até lá. Olá, boa noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa Opinião desta terça-feira, dia 31 de março de 2026, aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Hoje o programa está recheado, foi de certa forma até providencial não vir o entrevistado hoje, porque senão a gente ficaria, né, muito preso ao assunto da saúde, que é um assunto importante, que nós vamos tratar amanhã, já está confirmada a vinda do novo secretário estadual de saúde, o Juliano Mello, mas assim, tem tanto assunto de bastidor político hoje que a gente está conseguindo aproveitar em razão dessa ausência do Juliano hoje, porque o Juliano ficou preso lá na posse, né, na cerimônia de posse. Mas vamos então agora a mais um destaque do Gazeta Digital, que fala do Mauro Carvalho, que a gente estava mencionando há pouco, né? Pivetta avalia convidar o ex-presidente do PRD para assumir a Casa Civil. Então vamos lá. Em vias de assumir o governo do Estado, que já assumiu na verdade agora, o governador Otaviano Pivetta disse que há uma boa chance de Mauro Carvalho, ex-PRD, voltar ao comando da Secretaria de Estado da Casa Civil, posto estratégico na estrutura administrativa do Estado. A fala foi feita nesta segunda, ontem, né? Tem uma chance boa do Mauro vir a ser o secretário. Talvez até, Caroline, vamos até dar uma atualizada aí no Gazeta Digital de hoje, talvez até já tenha sido anunciado essa volta do Mauro Carvalho à Casa Civil. E tem um dado aqui muitíssimo curioso, professor, que o Mauro Carvalho, embora seja aliado de primeira hora do Mauro Mendes e do Otaviano Pivetta, ele é o primeiro suplente do Wellington Fagundes. Olha que situação confortável a dele. Se o Otaviano Pivetta ganhar o governo, ele está contemplado aí no staff do Pivetta, porque é um homem que já declarou apoio ao Pivetta e está ajudando a construir essa campanha. Mas se o Wellington ganhar a eleição de governador, o Mauro Carvalho vira senador. Por então, um pouquinho mais de 4 anos. Como que está o coração do Mauro Carvalho? Ele prefere ser aliado de um eventual governo Pivetta a partir do ano que vem, ou prefere ser 4 anos senador na vaga do Wellington Fagundes? Olha, eu acho que assim, vou convidar, até já fazer esse convite aqui de público ao Mauro Carvalho, para vir aqui a opinião, para dizer para nós, de noite, quando ele vai dormir, para quem que ele acende a vela, para qual santo? É para o Pivetta ou é para o São Wellington, né? Você, professor, como é que você ia ficar nessa aí, né? Mas, Kleber, de qualquer forma ele ganha. Ele ganha. Ele não perde nunca nessa negócio. Ele vai ser secretário para o novo governo do Otaviano Pivetta. Na derrota do Otaviano Pivetta, ele vai ser senador. 4 anos. Agora, dono do mandato. Eu, particularmente, preferia ser senador. Caneta na mão, né, professor? Porque como senador 4 anos, ele está fazendo todo o caminho dele, está pavimentando para uma possível disputa à reeleição. Coisas da política. O senhor lembrou muito bem no bloco anterior
que em 2010 o Mauro Mendes foi candidato a governador e perdeu para o Silval Barbosa, tendo como vice Otaviano Pivetta. Exatamente. Né? Naquela eleição, o Wilson Santos também perdeu a eleição para o Silval Barbosa. Em 2014, Mauro Mendes e Otaviano Pivetta apoiam a candidatura do então senador Pedro Táxi. Por quê? Porque o Mauro era prefeito de Cuiabá e o Pivetta prefeito de Lucas do Rio Verde. Né? Exatamente. Em 2018, os dois, Mauro e Pivetta, montam a chapa novamente e enfrentam o Pedro Táxi, mas apoiam o Wellington Fagundes para o Senado. Fazem essa composição com o Wellington para o Senado. Inclusive em detrimento do Neri Geller, que era do grupo e tal. E agora, 4 anos depois, aquele que recebeu o apoio deles é o principal adversário deles. Então, coisas que só quem vive a política para entender. Mas vamos ali para Várzea Grande, porque teve uma situação muito inusitada hoje na terra de Couto Magalhães, que é a nossa queridíssima, amantíssima Várzea Grande. O que aconteceu? Vamos lá, vou chamar logo o destaque do Gazeta Digital, que fala do assunto, depois a gente comenta. Vamos lá? Sem conivência, Tião cita coerência ao oficializar a renúncia ao cargo de vice-prefeito de Várzea Grande. O empresário Tião Dazaeli citou a coerência como justificativa para renunciar ao cargo de vice-prefeito de Várzea Grande. A renúncia foi formalizada na manhã desta terça-feira, dia 31, na Câmara de Vereadores, oportunidade em que ele reforçou a possibilidade de assumir a presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso, a FEComércio. A relação entre Tião e a prefeita Flávia Moretti, do PL, ambos do PL, né, diga-se de passagem, foi tempestuosa desde o início da gestão no ano passado, com registros, inclusive, de objetos arremessados no gabinete. Sabia dessa, professor? O pau cantou lá na Várzea Grande. A troca de farpas em público foi recorrente até a decisão final do vice em deixar o posto. Ele alega ter sido enganado, afirmando que acordos feitos durante a campanha não foram honrados. Abre aspas, a vida pública exige, acima de tudo, coerência. É justamente por coerência com aquilo que acredito, com os princípios que sempre defendi e por respeito à população de Várzea Grande, que hoje tomo uma das decisões mais difíceis da minha vida, a de renunciar ao cargo de vice-prefeito, discursou o empresário e agora ex-vice-prefeito de Várzea Grande, o Sebastião Dazaeli, hoje lá na Várzea Grande. Nós temos um vídeo aí, produção, desse momento para mostrar. Depois a gente traz a posição da prefeita Flávia Moretti. Apesar de todas as adversidades. Assumi o compromisso de ser vice-prefeito com um propósito muito claro: contribuir para transformar a realidade de nossa cidade, enfrentar problemas históricos e honrar cada voto de confiança que recebemos nas ruas olhando para o cidadão. Ao longo desse período, procurei agir com lealdade, dedicação, espírito público. No entanto, a vida pública exige, acima de tudo, coerência, e é justamente por coerência com aquilo que acredito, com os princípios que sempre defendi e com respeito à população de Várzea Grande, que hoje tomo uma das decisões mais difíceis da minha vida, a de renunciar ao cargo de vice-prefeito. Essa decisão não é fruto de um momento isolado, mas de uma reflexão profunda. Muito bem, muito bem. Gestão. Essa é uma das decisões mais difíceis da vida dele. Ele falou no contexto, no plural, professor, porque não foi a primeira vez que o Tião renunciou ao cargo de vice-prefeito da Várzea Grande. Não é isso? Exatamente. Já renunciou antes. Lembra do Murilo Domingos? Ele era vice do Murilo Domingos. Lá naquela disputa... Tem 15 anos isso. Tem 15 anos. Na disputa, veja, o Murilo Domingos fez o seu primeiro mandato e veio para uma candidatura à reeleição. Ele tinha 2 pontos, o Kleber que lê... 80% de rejeição. De rejeição, amigos.
todos nós sabemos, quando você ultrapassa o índice percentual de 50% de rejeição, é muito difícil a sua reeleição. E é muito difícil também o seu apoio a um vencedor. Porque essa rejeição também caminha junto. E, no entanto, aconteceu algumas coisas ali, né? Inclusive o primeiro colocado naquelas pesquisas todas saiu fora do páreo, lembra disso? Lembro, Maxwell Leite. Saiu fora do páreo e mudou completamente a configuração daquele jogo político que tínhamos lá. E nesse vácuo, o Murilo Domingos se deu bem, vácuo entre aspas, porque não existe vácuo no jogo político eleitoral. Alguém vai cobrir aquilo ali. Alguém vai ocupar aquele espaço. De uma forma ou de outra, irá ocupar. E o Murilo Domingos, que veio com uma candidatura, o candidato a vice, que é exatamente o Tião da Zaelli. Veio junto, os dois conduziram viraram juntos, a eleição, mudaram tudo. Ganharam a eleição e tiveram uma relação absolutamente conflituosa também. Eu me lembro que num único dia, no final da gestão do Murilo Domingos, Vargem da Grande teve 3 prefeitos. O Murilo, que renunciou, aí o Tião, que renunciou, assumiu o Maninho. No final do dia, o Tião desistiu de renunciar. Você lembra disso? Lembro. Teve um dia, teve 3 prefeitos. E aí, curiosamente, uma palavra mais generosa, a situação é tão difícil, porque você tem a questão da instabilidade jurídica, porque de fato tem, e tem uma outra instabilidade. Quem que o munícipe vai recorrer? Quem é prefeito? Quem era prefeito na parte da manhã não é mais prefeito na parte da tarde. Quem é prefeito hoje, amanhã não é mais prefeito. Então há uma instabilidade. Sem falar do jogo jurídico, que foi muito grande nesse processo todo. Ou seja, o conjunto do munícipe vargem-agrandense perdeu, e perdeu muito naquela situação que nós estamos lembrando aqui muito rapidamente. Mas foi essa a questão. Por que isso, amigos? Olha, o que é política? A política é exatamente o respeito pelas diferenças e pelos diferentes. Não é meu conceito não, amigo, é um conceito da filosofia política. Política, em linhas gerais, é o respeito pelas diferenças e pelos diferentes. A política existe exatamente para contemporizar, para amenizar, para suavizar os conflitos existentes entre a sociedade. Todos nós sabemos disso. Os segmentos da sociedade, de toda a sociedade, esses segmentos batem cabeça um com o outro. E a política vem exatamente para suavizar, para administrar esses conflitos que são grandes. Vejam, o segmento de empresários tem interesses. E os interesses dos trabalhadores são outro muito diferente. Portanto, você tem um embate aí. Isso sem falar dos outros segmentos que aparecem no meio. E a política vem para administrar isso. E aí é preciso que nós tenhamos, nesse jogo, os atores sejam pessoas que tenham, no mínimo, capacidade de diálogo, capacidade de negociação. Aliás, está faltando muito no país já há muito tempo. Essa pessoa com essa capacidade. Esse episódio de Vargem Grande, ele, na verdade, estes episódios, né, vou colocar no plural também, porque é inevitável nós não correlacionarmos a renúncia do Tião lá na crise do Murilo Domingos com essa de agora, porque em ambos os casos, professor, a gente é forçado a entender o seguinte, uma frase que eu vou usar, e eu já peço vênia a quem não concordar com ela, mas ela explica de uma maneira muito simples o que está acontecendo na Vargem Grande para muita gente, viu? Que é o seguinte, ruim com os campos, pior sem os campos. Ruim com eles, pior sem eles. Porque da outra vez foi a mesma coisa. Toda a campanha do Murilo foi feita com base é aquilo que o senhor já falou algumas vezes aqui. As pessoas não pedem voto pelas suas virtudes. Eles pedem voto pelo defeito do outro. Do outro, exatamente, né? Isso. Então, assim, é muito terrível quando uma sociedade é marcada por candidatos que
fazem campanhas atacando os defeitos dos adversários do que as suas próprias virtudes. Aconteceu isso lá na década dos anos 2000, no começo dos anos 2000, quando aquela crise do Murilo resultou depois na eleição do Wallace, que foi cassado, e Várzea Grande ficou 10 anos parada no tempo. O prejuízo para a cidade, do prejuízo para o desenvolvimento da cidade, com a crise, independente de quem seja, tá? Mas a crise, quando ela se abate sobre um lugar, ela causa consequências de longo prazo, que demora muito tempo para se corrigir. E, de novo, a história se repete, como diria o Karl Marx. Já citei isso aqui uma vez, eu sou forçado a citar de novo, como diz o professor. Vamos recorrer à filosofia. O Marx dizia o seguinte, que a história se repete uma vez como farsa e outra vez como tragédia. Então, nós estamos agora na antessala da tragédia anunciada em Várzea Grande, professor. E eu vou dizer por quê. Porque nós temos uma prefeita que continua, assim, pouco habilidosa com a diferença política, como o senhor acabou de dizer, que tem agora como sucessor legal o presidente da Câmara, que é um desafeto político. Inclusive, hoje, a Câmara arquivou o pedido de cassação do presidente de lá, como é o nome dele? Cerqueira. O Vanderlei Cerqueira, do MDB, exatamente, por aquela frase infeliz que ele possa ter dito, mas que não tinha nada a ver com misoginia, né? Que o colega dele estava leiteando a prefeita, era um jeito de dizer que estava puxando o saco. A Câmara arquivou e o homem deve estar com gosto de sangue. Então, assim, lembrando que o Tião da Zaeli, no ano passado, no primeiro ano do mandato deles, chegou a ameaçar de levar à justiça provas de cometimento de crime eleitoral na campanha deles, que era o Caixa 2, nada nos impede de pensar que nós poderemos ter aí turbulências ainda maiores para cima da prefeita de Várzea Grande nos próximos dias. Vamos ver o que ela teve a dizer aqui, rapidinho, para a gente finalizar o programa. Lá no Gazeta Digital, ela disse o seguinte: conduta esperada. Moretti rebate Tião após renúncia. Nunca contribuiu com a governabilidade. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, afirmou nesta terça-feira que a saída do vice-prefeito Tião da Zaeli, oficializada na manhã de hoje, já era esperada diante de sucessivos conflitos internos e do não cumprimento de acordos firmados na pré-campanha. Em entrevista, Moretti disse que a composição da chapa já previa objetivos distintos entre os dois, abre aspas. Eu entreguei a gestão da educação e do DAI para ele fazer essa condução em troca da governabilidade dentro da Câmara, o que não aconteceu em 2025. Quem não cumpriu foi o presidente da casa, que dificultou o meu trabalho. Diante disso, eu retomei as rédeas, eu retomei essas áreas, fecha aspas, afirmou a prefeita Flávia Moretti. Ou seja, mesmo nessa hora, ela também continua atirando, o Tião sai atirando e nos resta aqui lamentar, né, triste sina a do povo da Várzea Grande de ter que se submeter ou de ser submetida novamente a uma crise política e institucional deste tamanho. Professor, o programa hoje passou voando, muito era correndo, tanto né? assunto. Grato ao senhor pela sabedoria de sempre. Eu que agradeço sempre, eu âncora aprendo para sempre. mim. Eu aprendo sempre. E grato a você, caríssimo telespectador. Amanhã nós estamos de volta às 19h30 em ponto, aqui para entrevistar o novo secretário estadual de saúde, Juliano Melo. Até lá.